Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na licenciatura em Pedagogia EAD e eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de legislação educacional na trilha LDB. Nesse episódio, Educação Profissional. Vamos conhecer um pouquinho mais? Vem comigo! Bom, para debatermos nesse episódio sobre educação profissional, vou iniciar com a minha audiodescrição, evidentemente. Eu sou uma mulher parda de cabelos pretos na altura do ombro, hoje estão trançados do lado direito. Estou vestindo um vestido listrado de tons azul claro, azul escuro, acho que é azul, e azul escuro. E ao fundo está a plotagem dos estúdios, com o fundo branco e conectores cinza. E o meu sinal para a comunidade de Libras é Anabela. Vamos iniciar com uma citação, claro. E eu vou começar com essa citação desse cara que é tipo hora revolucionário, o Howard Gardner. O Howard Gardner escreveu Estruturas da Mente, do qual eu vou fazer a leitura, e escreveu Inteligências Múltiplas. A teoria das inteligências múltiplas é baseada na ideia de competências e é sobre a ideia de competências que a gente vai ver na educação profissional. Então, vou começar aqui com a citação dele, lá no início, bem no início mesmo, lá na página 52, ele vai dar uma geral sobre inteligência e habilidades. Ele fala assim: no estudo de habilidades e capacidades, é habitual honrar uma distinção entre know-how, conhecimento tácito sobre como executar algo, e know that, conhecimento proposicional sobre o conjunto real de procedimentos envolvidos na execução de algo. Assim, muitos de nós sabem como andar de bicicleta, mas nos falta o conhecimento proposicional de como este comportamento é levado a cabo. Em contraste, muitos de nós possuem conhecimento proposicional sobre como fazer um soufflé, sem saber como levar essa tarefa a uma conclusão bem-sucedida. Embora eu hesite em glorificar essa distinção rápida e rasteira, é útil pensar nas várias inteligências, principalmente como conjuntos de know-how, procedimentos para fazer coisas, e know that, procedimentos de saber como fazer as coisas. De fato, um interesse por conhecimento proposicional sobre as inteligências parece ser uma opção particular seguida em algumas culturas, enquanto mostra ter pouco ou nenhum interesse para muitas outras. E aí cabe a adequação de cada sistema educacional. Então, esse livro aqui, A Teoria das Inteligências Múltiplas, foi um dos primeiros livros do Howard Gardner sobre a ideia de competência e a competência em várias áreas, e é com base nas competências, vou guardar aqui meu livrinho, é com base nas competências que a educação profissional se organiza e todo o currículo, a própria BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, se organiza com competências. E competências e habilidades é o tema que estrutura a teoria das inteligências múltiplas. E a educação profissional no Brasil vai se ancorar sobre essa teoria. Vamos conhecer, então, como que a LDB trata a educação profissional? Acompanhe aqui na tela. Bom, nós já vimos aí nosso sumário, né? Muitas coisas. Se você perdeu qualquer um, todos esses são episódios. Se perdeu qualquer um, corre lá no nosso canal no YouTube e acessa, vai lá no AVA, que também estão disponíveis na nossa página da disciplina. E o nosso tema hoje é educação profissional. Então, como que a LDB faz a previsão? A educação profissional, ela é uma modalidade. O que quer dizer modalidade? Bom, a gente já estudou por aqui, modalidade são formas de ofertar a educação. Então, a educação básica e o ensino médio podem ser ofertados de quais formas? Podem ser ofertados à distância, podem ser ofertados no campo, podem ser ofertados de forma especial,
podem ser ofertados na forma de educação profissional. A educação profissional é uma das modalidades da educação, mas ela tem um capítulo específico na LDB. E esse capítulo não veio no nascedouro da LDB, ou seja, não veio em 96. Ela veio posteriormente em 2008. Vamos acompanhar. Em 2008, a lei instituiu o capítulo 3, da educação profissional e tecnológica, com a redação da 11.741, prevendo o artigo 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades da educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. Parágrafo 1º. Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos, observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino. E o parágrafo 2º, parágrafo 2º, a educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos. Então, aqui se aplica o formato da educação profissional. Inciso 1, de formação inicial e continuada ou qualificação profissional. Inciso 2, de educação profissional técnica de nível médio. E inciso 3, de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. Parágrafo 3º, os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação organizar-se-ão no que concerne a objetivos, características e duração, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. Lógico, se você quiser saber mais, você consulta a LDB, tá aí o link para você acessar. Portanto, lá na LDB, o artigo, o capítulo, que prevê a educação profissional, ela trabalha a educação profissional com a ideia alinhada à educação, tecnologia e trabalho. Há uma tríade então, educação, ciência, tecnologia e trabalho. E aí, com base na lei, foram reestruturados as antigas escolas técnicas e passaram a ser os institutos federais para vir reestruturando toda a educação profissional. Então, depois disso, foram abertos mais de 100 institutos federais no Brasil, e isso trouxe uma nova vertente para a educação, uma nova forma de organização, porque até então eram poucas escolas de educação profissional, eram antigas escolas de artífice, depois eram escolas com ofícios específicos, e que tinham financiamentos diferenciados, mas não eram rede de escolas. E hoje é uma rede federal. As escolas profissionais possuem uma rede federal. Também era muito oferecidos cursos pelo Sistema S. Então, Senai, SESI, Sebrae, eles ofereciam e continuam oferecendo muitos cursos de formação profissional. Mas em 2008, a lei alterou a LDB e contemplou a educação profissional dentro da estrutura da educação, do sistema educacional brasileiro, como uma modalidade. Então, não só as escolas da rede federal poderiam passar, então, a ofertar a educação profissional, mas também os sistemas poderiam também oferecer educação profissional, como princípio formativo e princípio educativo. O que quer dizer princípio formativo e princípio educativo? Princípio educativo quer dizer que o sistema, a organização didática pedagógica da rede, da escola, ela tem o trabalho como organizador das práticas didáticas, como organizador das práticas docentes. Então, toda atividade docente, todo projeto vai partir da orientação para o trabalho, mais ou menos numa perspectiva de Paulo Freire, no seu famoso método de alfabetização, em que ele partia do tijolo, do nome do tijolo, para alfabetizar os adultos. Então, é mais ou menos nessa ideia, digamos assim, que a gente compreende o princípio educativo. De modo bastante epistemológico, o princípio educativo entende que
toda e qualquer prática pedagógica será planejada, realizada e prospectada para e com o trabalho. O objetivo é o trabalho, é inserir no mercado de trabalho. E enquanto o princípio formativo significa que a intencionalidade dos cursos é para a inserção desse jovem ou desse adulto no mercado econômico. Então, a diferença entre o princípio educativo e o princípio formativo é esse. Todos os cursos dos quais essas pessoas participarem, a formação intenciona objetivamente a inserção no mercado econômico, no mercado de trabalho. Então, e aí houve várias discussões ontológicas, ideológicas, sociológicas, políticas e econômicas, sociais e educacionais sobre a oferta da educação profissional. O Gaudêncio Frigoto, um dos grandes nomes da educação brasileira, ele vai discutir a educação profissional pela perspectiva da quebra do dualismo, ou seja, não há uma formação profissional só para o mercado e uma formação humana. Tem que ser uma formação integral, uma formação em que, mesmo nas escolas em que o objetivo seja a formação profissional, a formação profissional tem que ter base humanista, tem que ter formação humana. Então, o projeto pedagógico, o currículo, tem que contemplar sociologia, filosofias, linguagens, artes, tem que estar estruturado para a formação humana, porque não existe, nessa concepção, não existe uma formação para o mercado de trabalho distanciada da formação humana. Elas são integradas, não existe um ser humano só trabalho. O ser humano é um todo e, por isso, ele precisa, além da formação para o trabalho, essa formação humana. Até para que essa formação para o trabalho seja uma formação crítica, para que ele se organize em sindicatos, em representações, possa lutar pelos seus direitos. Já outras vertentes pedagógicas vão trabalhar aí pela ideia de que há uma necessidade de que a formação profissional, ela é só profissional, ele tem que aprender a técnica. Não precisa estudar as culturas, as artes, as ciências, tem que aprender a técnica para aquele serviço. Os institutos federais e as diretrizes para a educação profissional, elas vão trabalhar nessa vertente, na formação integral, elas buscam a formação integral. E aí também veio uma discussão decorrente disso, que é a carga horária desses cursos. Então, a carga horária para um curso contemplar formação humana e técnica, ela acaba sendo estendida. E, nesse sentido, o aluno tem que ficar mais tempo na escola. Para ficar mais tempo na escola, o Estado, e aí a União, o Estado brasileiro, precisa investir mais recursos, capacitar mais professores, ter mais materiais. E tudo isso sofre resistência de muitos em investir mais na educação. Mas a proposta das diretrizes é essa. Além disso, a LDB vai trabalhar por itinerários formativos. O que são itinerários formativos? Nas diretrizes, nas orientações para a educação profissional, entende-se que a formação técnica e profissional, ela pode ser organizada por um currículo mais aberto, mais flexível, organizado inclusive por eixos tecnológicos. Esses eixos tecnológicos previstos na LDB geraram o Guia de Cursos Tecnológico, Catálogo Nacional de Cursos, que é organizado por eixos. Então, eixos da tecnologia da informação, eixo de gestão e negócio, eixo de educação, eixo de saúde, e aí vão se organizar cursos por esses eixos. Além disso, a LDB prevê lá os cursos de formação inicial e continuada, que seriam cursos de curta duração, cursos aí variando até 160 horas aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, mas são cursos, por exemplo, cursos de corte e costura, cursos de cabeleireiro, são cursos de curta duração, ou a primeira etapa de uma formação mais extensa. Os cursos no modo concomitante integrado, na forma concomitante na forma ou na oferta, que podem ser com a instituição de educação regular ou podem ser na mesma instituição,
Então, integrado é que ele ocorre na mesma instituição, a formação do ensino médio, por exemplo, e a educação profissional, concomitante que ele ocorre em instituições diferentes, por exemplo. E os cursos técnicos e subsequentes, então técnicos acontecem durante o ensino médio e subsequentes seriam pós-médio. E a educação tecnológica, que ela é equiparada, então equiparada é que é a mesma coisa, né, tem os mesmos direitos, digamos assim, do nível superior, mas ela tem um tempo de execução menor. Então, os cursos tecnológicos têm aí 2, 3 anos no máximo, enquanto as graduações têm 4 ou 5 anos. Na maioria, 2 anos, a maior parte dos tecnólogos. Mas são equiparados a uma graduação ao nível superior. Eles são cursos de nível superior, mas dão mais ênfase à parte técnica da formação do que à parte humanista, mas não as exclui do currículo. Então, esses seriam os parâmetros gerais da educação profissional na LDB. E o que mais? Vamos ficar de olho. Bom, a gente fica de olho porque os cursos de educação profissional e tecnológica, que passaram a ser chamados de EPT, Educação Profissional e Tecnológica, previstos na LDB, foram esses que eu acabei de tratar para você. Formação inicial e continuada, profissional técnica de nível médio e pós-médio, que são subsequentes, e educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. Eles foram contemplados pela Lei 11.741 de 2008, que alterou a LDB, e pela Resolução 6 de 2012. A Resolução 6 de 2012 da Câmara de Educação Básica, do Conselho Nacional de Educação, não do Conselho Pleno, ela previu as diretrizes, e essas diretrizes, elas trazem as orientações, diretrizes curriculares para a educação profissional e tecnológica. Então, as diretrizes vão pautar-se por esses mesmos elementos que foram tratados aqui. O ensino da ciência, da tecnologia, a formação voltada para o trabalho como princípio educativo e formativo, a educação de formação humana e integral, e os itinerários formativos organizados por eixos tecnológicos. Baseado no quê? Baseado na ideia de competências e habilidades da teoria do Howard Gardner. Então, o catálogo nacional de cursos e os eixos tecnológicos, eles são pautados em competências e habilidades de que esses profissionais devem possuir e o prazo mínimo para se formar esses profissionais, a carga horária mínima. Então, quando acessa o catálogo, vocês vão ver que tem essa estrutura. Ele se baseia, ele se estrutura a partir da teoria das inteligências múltiplas, que é a teoria das competências e das habilidades. A teoria das competências e das habilidades não é só do Gardner, né? Tem outros autores que vão trabalhar sobre isso, como o próprio Philippe Renou e outros autores, vários outros autores, mas ele dá mais ênfase a essas estruturas da mente com base nas inteligências, ele trabalha várias competências e várias habilidades. Além disso, o que a gente pode ver aqui, ó? Informação. Vamos lá, nossa informação. Como que está estruturada a educação profissional? A gente trouxe aqui esse quadrinho bem bonitinho, né? Ele está disponível lá no portal do MEC, tá? É um infográfico do próprio Ministério da Educação. Então, se você acessar lá cursos da EPT, você vai ver esse infográfico lá muito bonitinho, é bem colorido. E o que ele se organiza? Vamos ver se a gente consegue visualizar aqui, ó. Nessa linha maior do lápis, a gente tem os cursos de formação inicial e continuada e ela pode prosseguir durante toda a formação. Então, o curso de formação inicial e continuada, ele pode ser ofertado na qualificação profissional, durante a educação profissional técnica de nível médio, na graduação e lá na pós-graduação. Tá? Ele pode atender a diferentes idades, digamos assim, a diferentes etapas de formação, certo? Além disso, a proposta é que a educação profissional, ela seja uma educação ao longo da vida, igual está aqui no ponto 21, a educação ao longo da vida. Então, durante toda a formação do sujeito, ele teria acesso à educação profissional. Se ele está no começo, ele está mais avançado, ou independente aí da sua idade, ele teria acesso a várias formas de educação profissional. E aí, o que a gente tem? A gente tem aqui, olha só, a qualificação profissional técnica, e aí como que ela pode ser?
ela pode ser pode ter o técnico nas duas formas, articulada e subsequente, que aí é, no caso, a educação profissional de nível médio, né? A educação profissional de nível médio, que pode ser numa escola de educação profissional, como o Instituto Federal, ou pode ser numa escola do ensino médio regular, fazendo essas três formas, ou integrada, ou concomitante, ou intercomplementar. Integrada, geralmente, é como acontece no Instituto Federal. Ele tem, por exemplo, o curso ensino médio de manhã e à tarde ele faz a parte técnica. Concomitante é quando ocorre em duas instituições diferentes. O sujeito estuda a parte técnica em uma instituição e faz a parte do ensino médio em outra instituição. E intercomplementar é quando a matriz desses cursos elas se convergem. O subsequente é pós-médio, então é depois do ensino médio, tá? E ainda há a previsão de uma especialização técnica de nível médio, que também seria subsequente. Já na educação profissional tecnológica, a gente tem a qualificação profissional, que podem ser cursos de curta duração, como se fossem aperfeiçoamentos, e a própria graduação tecnológica, como eu comentei, geralmente em torno de 2 anos. No âmbito da pós-graduação, tem-se os eixos especiais para a educação tecnológica. Então, tem especialização tecnológica e surgiram com muita força os mestrados e doutorados profissionais. O que seriam os mestrados e doutorados profissionais? Seriam aqueles cursos, estrito sensu, voltado para a prática profissional. Então, independente da área que a pessoa atua, seja ele a área de direito, a área de engenharia, a formação está estritamente ligada o curso está estritamente ligado à sua prática, à engenharia, então tem que ser algo da vivência, não é algo da teoria sobre a engenharia, mas algo prático sobre a engenharia ou sobre a saúde e outra coisa. Então esse gráfico é bastante explicativo, se você quiser olhar ele com mais calma e verificar todos os pormenores, acesse o portal do MEC, cursos da EPT. Além disso, a gente tem aqui, algumas orientações sobre como se dá a organização dos cursos de educação profissional e tecnológica. A gente tem, esse material também está no site do MEC, a formação inicial e continuada, que são chamados de FIC, ou qualificação profissional, a carga horária 160 a 400 horas, no máximo 400 horas, quando se tratar de qualificação profissional. Se forem cursos de formação inicial e continuada, até 160 horas. E a duração em torno de 3 a 6 meses. Há diferenças, evidentemente, e tem um guia para esses cursos. Os cursos, de acordo com a instituição federal, se for por uma instituição federal ou uma instituição pública, devem estar orientados pelo guia do Pronatec dos cursos FIC, ou pelo Catálogo Nacional de Cursos, se for educação profissional técnica de nível médio. Então, qualquer instituição da rede pública que vá oferecer educação profissional técnica de nível médio, ela deve se orientar pelo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Nesse catálogo vem todas as opções de cursos possíveis, a carga horária, as formas de curso, as formas de ingresso, a duração e os eixos formativos, os itinerários formativos, ou seja, que tipo de formação que é possível para esses cursos. E aí, como a gente falou, nas formas podem ser ofertados concomitante, integrada e subsequente. Então, esse gráfico, esse infográfico aqui também está disponível lá no site do Ministério da Educação. Lembrando que, para a gente se aprofundar nesse assunto e fazer a discussão sobre educação profissional, é necessário que a gente leia. E por isso vem aqui umas dicas. Esse livro é maravilhoso. Eu conheci através do professor aqui do campus, Zona Norte, o professor João Batista, da Jaqueline, Educação Profissional e Tecnológica no Brasil Contemporâneo, Desafios, Tensões e Possibilidades. A Jaqueline Moll, ela vai discutir esse livro, todo o histórico da educação profissional, as dicotomias entre formação integral e humana e formação dualista, na perspectiva marxista, na perspectiva dialética, na perspectiva tecnicista, traça um panorama das formações e faz vários questionamentos, inclusive
discute as possibilidades que não foram efetivadas, mas que podem vir a ser para a formação profissional. Excelente esse livro, é tipo estado da arte. Vale a pena, a editora é excelente, Artmed, então um livro maravilhoso da Jaqueline Moll. A gente tem Educação, Sociedade e Trabalho, já é um livro mais didático, né, para se compreender aí as ideologias e as filosofias por trás dessa relação entre educação, sociedade e trabalho, quais os tipos de formação que estão por trás das formas organizacionais de cursos de educação profissional. Mais adiante, a gente tem esse livro aqui, esse título, na verdade, que é do Gaudêncio Frigoto, Teoria e Praxis e o Antagonismo entre a Formação Politécnica e as Relações Sociais Capitalistas. Então, ele vai chamar de Politecnia, essa formação humana integral. O Gaudêncio Frigoto é o nome, né, é o nome de discussão sobre educação profissional no Brasil. A gente tem também a Cássia Kunzer com o Chão, Escola de Fábrica, que também vai discutir essas questões. Então, os dois autores são maravilhosos para essa discussão. Um texto mais antigo do Gaudêncio Frigoto, mas que tem tudo a ver com isso, é A Produtividade da Escola Improdutiva. Então, ele já é um texto antigo, lá de 1900 e bolinha, mas ele vai justamente discutir por que a escola não trabalha efetivamente pela perspectiva do trabalho. Então, tá aí as nossas sugestões de leitura, de aprofundamento. Claro que aqui eu fiz generalizações. Se você quiser saber mais, acesse o material que está disponível no AVA, acesse os livros da biblioteca virtual, os links que estão disponibilizados nessa apresentação, que também está no ambiente. Então, toda essa apresentação interativa aqui, ela está desse mesmo jeito no ambiente virtual e você pode expandir a sua leitura. Não acredite em tudo que eu estou dizendo. Vá lá, procure, acesse, estude, leia e construa seu próprio conhecimento. Só assim você consegue ter um parecer a partir de si próprio, não a partir do que os outros falaram para você, não é verdade? Então, faça essas digressões, essas divagações e essas teorizações. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.